Glória a Deus. Amanhã nós temos uma ação evangelística com uma tribo Caigangue. Nós vamos nos deslocar para lá. Os grupos caseiros estão orientados para irem para lá, tá? Tanto os de jovens como os de adolescentes. Na verdade, eu tinha que falar uma coisa contigo, pastor Leandro, que eu acabei de lembrar agora. O Saulo pediu para fazer o grupo, porque ele está umas 3 semanas sem fazer o grupo. Uma teve também alguma ação, outra ele teve que ver um outro assunto lá. Ele está umas 3 semanas sem grupo, ele queria conversar com o pessoal e estar junto. O grupo de Saulo, então, podia estar liberado do evangelismo? Sim. Sim. Entendi. Saulo já falou alguma coisa, eu acho, né? No grupo, quem está no grupo, não? Ele me disse que ia falar mais cedo. Mas, enfim, tem essas duas opções, né? Mas todos os outros adolescentes, no caso, né? É do nosso grupo, vocês estão convocados para estarem lá amanhã, tá? Nós vamos nos encontrar aqui na igreja. Que hora mesmo, pastor? 2 horas. 2 horas, obrigado, Fran. 2 horas, 14 horas. Então venham preparados, depois eles vão vir para cá conosco, vão participar do culto, nós vamos fazer um café para eles. E é isso. É isso. Quem participou dos últimos 2 evangelismos que tiveram aqui na igreja, o Desce no Triângulo e o Abraço lá no centro? Maravilhosos. É isso aí. Essa é a nossa comissão. Esse é o nosso chamado. Todos têm esse chamado. Ah, Léo, não sei qual é o meu chamado. Oh, já sabe, teu chamado é pregar o evangelho. Amém? A toda criatura. Glória a Deus, sem mais delongas, vou pedir para 2 garotos fortes pegarem ali o púlpito só. Quero chamar aqui meu amigo. Pode ser aqui embaixo, não, só aquele pretinho ali. Cadê os garotos fortes dessa igreja? Misericórdia, hein? Vamos, meu! Vamos, meu! Meu amigo, pastor Ricardo Ribeiro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tem uma palavra, e ele veio bem trajado também, né? O que é? Quem quer orar aqui pelo... Eu vou pedir para o Vitor orar pelo pai dele aqui. Cadê o Vitor? Estende as suas mãos para cá. Tu está com expectativa para receber a palavra de Deus nessa noite? Com certeza o Senhor tem... Ele quer aqui embaixo, nego. Isso, deixa acesa essa luz aqui. Tá, o quê? Ficar ruim para a câmera? Ah, vai ter que dar teu jeito de cineasta aí, Nilma. Espera aí que eu já vou responder. Amém. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por estar presente, estar falando no meio de nós. Tua presença ser tão palpável aqui. E agora eu peço, usa o Pai, usa que não seja Ele, que as palavras não sejam as dele, que o que Ele meditou, a palavra que Ele vai trazer, seja tua, Deus. Que os corações estejam aceptíveis à tua palavra e que tu possa ministrar o nosso coração. Use ele com ousadia para ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Tá bom. Boa noite, gente. Tudo bem? Paz de Jesus. Tá bom? Que bom que nós estamos juntos aqui, né? Para ouvir a palavra de Deus. O Léo, eu sempre estou querendo
andar mais perto do Léo, mas ele não quer. E a gente vai tentando assim, né? Mas eu estou feliz, muito bom de estarmos juntos aqui, né? E eu queria, então, compartilhar algo com vocês. Deixa eu ver que horas são, deixa eu me organizar no horário aqui. E, na verdade, né, o Vitor ficou a semana toda me perguntando o que eu ia pregar, né? Eu disse, não vou te dizer. E, na verdade, eu tinha duas palavras, né, que eu tenho lido, assim, que eu tenho meditado. Uma está lá em Marcos 6, Lucas 9, João 6, Mateus 14, que fala sobre a multiplicação dos pães. Que essa está pronta, assim, né? Que eu meditei, fiz o esbocinho, aquela coisa toda, né? Está prontinha, assim, para colocar no óleo, Léo. E a outra era essa que eu entendi que tinha que ser hoje, assim, né? Que é o Salmo 73. Que não, a princípio, assim, né? Não está tão pronta, né? Mas eu creio que Deus quer falar conosco, assim, né? Amém? Tá bom? Diz uma coisa para mim, dá para colocar a letra a Bíblia aqui na tela? Dá? Tá, a versão que eu queria que tu colocasse é a NVT, tá? Então a gente vai ler e eu vou convidar vocês, todos estão com Bíblia, o pessoal de canetinha, para escrever, anotar a palavra. Eu queria desafiar vocês todos a acompanharem o texto, tá? Acompanhar o texto. São 27 versículos e eu queria, então, nesses 27 versículos, caminhar sobre eles assim e ver o que Deus quer falar contigo, assim, né, conosco. Em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Era aí que eu perdi aqui a minha... Peraí. Pode colocar ali então, por favor, Laura, Salmo 73, uma versão então da NVT. Todo mundo achou? Salmo 73. Então, enquanto a Laura acha ali, ela já achou? Tá. Quem não tem, então eu vou pedir para você acompanhar ali, tá? Por favor. Diz assim o texto. Certamente Deus é bom para com Israel. Para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase eu caí. Pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Em algumas versões fala, né, eu tive inveja dos ímpios, né? Versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento. Têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar violência. Falam como se fossem donos do céu. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam.
Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos, ou os ímpios, né, em algumas versões, desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Versículo 13. Foi à toa, então, em algumas versões fala que foi em vão, foi inútil, que eu mantive o meu coração puro. E foi em vão que agi de modo íntegro, pois agora o dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. Aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras na minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Glória a Deus. Que mais tenho eu no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis o que se afastam de ti. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Glória a Deus. Que tremendo esse salmo, né? Eu queria tentar, assim, né? Pedir a Deus uma graça, assim, para tentar conseguir explicar para vocês, assim, o que aconteceu com esse homem, esse salmista, né? O que ele fala aqui, né? Então esse salmo é um salmo que o autor é Asaf, né? E quem é esse homem, né? Esse homem é um crente. Esse homem era um levita na casa de Deus. Era um Gabriel da vida, um Vitor. Para vocês terem uma ideia, quando o templo de Salomão foi inaugurado, ele estava lá. Ele mais dois estavam trabalhando, né, no louvor, na inauguração do templo. Isso está lá em 2 Crônicas 5. E por que eu falo que ele era um crente, ele era uma pessoa que temia Deus? Por esse episódio que eu falei de ele estar no templo de Deus, ele era um levita na casa do Senhor. Então ele participa do cumprimento dessa promessa de Deus, né, do templo, né, de Salomão. E o versículo 1, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa consciência, né? Ele tem essa consciência na sua mente, né? E no seu coração. Então o primeiro versículo fala assim, com efeito, e algumas versões falam assim, verdadeiramente.
Deus é bom para com Israel e para aqueles cujo coração é puro ou limpo. Então ele tinha Asaf, aquele que escreveu essas palavras que nós lemos, esses 27 versículos, esse levita na casa do Senhor, ele tinha uma consciência da bondade de Deus. Deus é bom? Quem pode dizer que Deus é bom aí, levanta a mão. Assim como vocês, Asaf, ele tinha uma consciência da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Daquilo que o Senhor era para com o homem, para aqueles que realmente tinham seu coração devoto a Ele. Ele fala de um coração puro, né? Então ele tinha essa consciência assim, Deus é bom. A bondade de Deus está sobre aqueles que preservam o seu coração, purificam o seu coração, se santificam, estão diante de Deus. Deus é bom. Amém? E no versículo 2, ele começa agora a falar, e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. No versículo 2 ele fala assim: quanto a mim, porém, quase os meus pés se resvalaram, escorregaram, se desviaram. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então o mesmo homem do primeiro versículo, que tinha essa consciência da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, no versículo 2 ele abre agora o seu coração, porque os salmos, se for ver, os salmos é isso, são cânticos, são orações que os autores faziam a Deus. Então, no primeiro momento, ele declara essa consciência da bondade, do amor, da misericórdia de Deus para com o homem, mas ao mesmo tempo agora ele abre o seu coração e ele declara como ele estava. Olha para a pessoa que está no teu lado aí e diz assim: como é que tu está? Ele revela nesse versículo 2 aqui um conflito que ele estava vivendo. Que é um conflito, é uma briga, uma luta entre aquilo que ele tinha por convicção e certeza, aquilo que ele entendia e outras coisas. Será que muitas vezes a gente não está assim? Ele diz assim, chega ao ponto de quase a vida dele, os seus pés escorregarem, caírem. Então, o que ele está falando aqui? Algo estava acontecendo na sua vida. Presta atenção em mim aqui, Algo estava acontecendo na sua vida que estava fazendo ele quase, e a expressão que ele usa, quase sair da presença de Deus. Quase cair da fé. Quase se afastar de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 8, né, que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar. É importante a gente saber que nós que conhecemos a Deus, que nós que conhecemos assim como Asaf conhecia a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, conhecemos, né? Amém? Amém? Situações vão surgir na tua vida. Propostas vão chegar até ti.
situações vão bater na tua porta, tentações vão chegar perto de ti para que você venha a resvalar, a escorregar, a cair. Será que isso acontece conosco? Fala para mim aí. Lá na escola, de repente, no trabalho, na faculdade. Coisas que são contrário às convicções que nós temos. Vozes, oportunidades, propostas que são opostas àquilo que nós temos sido edificados todos os dias aqui. Ninguém está livre disso. Todos nós passamos por essas situações. Então era esse conflito que esse homem estava vivendo. Algumas coisas estavam acontecendo no seu interior, no seu coração, que estava quase, vamos trazer aqui para um, eu ia brincar aqui, trazer uma forma alegórica aqui, brincar aqui, trazer uma figura aqui, coisas que você possa estar pensando, coisas que você possa estar conjecturando, que a única intenção é, sabe qual? Tirar você desse lugar. Não permitir mais que você venha na sexta aqui, no sábado, no domingo. Era isso que esse homem estava vivendo. Será que existe isso na nossa vida? Na tua vida aí? Não. Versículo 3. Então vamos ver por que ele estava vivendo esse conflito. O que estava acontecendo na sua vida para ele estar assim. Versículo 3 então, né? Coloca para nós o versículo 3 ali, Laurinha, por favor. Olha o que diz o versículo 3. Pois eu tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Em algumas versões fala dos ímpios, né? Então, o que estava fazendo ele quase se desviar é que agora o olhar dele estava para os ímpios, estava para os perversos. E mais ainda, ele não só coloca os seus olhos nesse lugar, mas também agora ele tem inveja disso. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm piedade, que não têm compaixão, que não têm misericórdia, não têm nenhuma sensibilidade em relação a Deus. Os ímpios, eles são cruéis. Então ele começa a olhar para esse tipo de gente e ele começa a ter inveja. Todos nós temos convivência, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, com pessoas que não conhecem a Deus. Sim ou não? Todos nós temos. Pensa aí num amigo teu que não quer saber nada de Deus. Antes, pelo contrário. Sabe o que estava acontecendo com Asaf? Ele quase caiu, ele quase se desviou, quase os seus pés fraquejaram, porque ele estava olhando para essas pessoas
Ele estava olhando para o mundo e agora ele estava tendo inveja disso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é a inveja? Quem pode me dizer o que é uma inveja? Me ajuda aí, por favor. O que é inveja? Um de cada vez, sem brigar, por favor. O que é inveja? Me ajuda aí, pastor Leandro, Leonardo, Felipe, Gabriel, os mais cabeção aí da história, Samuel, Robson. Desejar aquilo que o outro tem. O que mais? Pecado. Estava em pecado. Olha só. Mais alguém? Essa aqui eu anotei. Sabe que um dos significados, pastor Leandro Lima, de inveja, dos significados é um olhar torto. Olha só como eu estou chique. Foi isso que me chamou a atenção. E na etimologia da palavra, digo, uau, como é que é? Meu Deus! Inveja significa não ver. Não ver o quê? O texto está dizendo que ele estava olhando, por que os pés deles quase tropeçaram, quase caíram, quase ele deixou de estar nos cultos. Por quê? Porque ele estava olhando, ele estava vendo aquilo que os ímpios tinham, como eles viviam, e ele estava invejando. E agora o pastor me disse que inveja é não ver. Sabe o que é não ver o quê? Não ver a si. Então ele se permitia olhar o outro, e mais ainda pecado nisso, né, que nem o pastor disse, mais errado ainda, aquele que não nos dá nenhuma referência, não nos dá nenhum bom exemplo. Eles permitiam, os pés deles quase se escorregaram, se desviaram, porque ele estava se permitindo olhar essas pessoas que não querem saber de Deus, que não têm compaixão, que não têm misericórdia, e não estava olhando para aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Não estava olhando para si. Amém? Então o pecado que o pastor fala aqui, ele se estabelece, sabe quando, amados? Quando a gente deixa de olhar as obras de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente deixa de priorizar aquilo que o Senhor fez na nossa vida e começa a olhar para o mundo, para referências erradas, para os ímpios. Então nessa hora começa a derrocada. Então no versículo 3 fala sobre isso, né? Fala do motivo de ele quase cair. Então esse cara, estava acontecendo esse conflito dentro de si, por quê, sabe? Porque ele estava com seus olhos em outro lugar, e não para Jesus, e não para Deus. Outros lugares, outras pessoas, outras referências que não é a palavra de Deus, que não tem nada a ver com os princípios e valores de Deus, que não tem nada a ver com o seu reino, estavam o atraindo mais, estavam chamando a atenção mais. Do que o Deus da sua vida que o salvou.
Que loucura, né? E se a gente vai olhar do versículo 4 ao versículo 12, eu quero ser bem... Coloca aí, vamos. Eu quero que tu olhe aí. O que ele via, então? O que chamava a atenção? O que estava o atraindo? O que é que estava fazendo pender para esse lado? Então, o que ele via? Ele via pessoas... Isso fala, a gente não vai ler para não demorar muito. Isso fala do versículo 4 ao versículo 12, tá? Então, ele estava vendo pessoas que prosperavam. Pessoas que tinham... Fala assim, tutu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem quer ter dinheiro, bastante dinheiro aí? Levanta a mão. Ah, tem gente que não quer. Ele olhava para essas pessoas, esses ímpios, essas pessoas que não queriam saber nada de Deus. Essas pessoas, elas tinham muito dinheiro. Essas pessoas, elas não ficavam doentes, elas tinham seu corpo sadio, diz o texto. Quando ele olhava para essas pessoas, ele tirava uma conclusão. Essas pessoas, elas não têm problemas e elas não têm preocupações. Ah, só coisa legal, né? Ser rico. Corpo fit, barriga que nem a minha, assim, tanquinho. Não tem preocupação. Quem que não quer isso, né? E ele identifica mais algumas coisas ainda. Ele fala que essas pessoas, elas são soberbas. São arrogantes. São pessoas violentas. E eu acho interessante, né, que fala de, parece que são dois blocos, e depois, no segundo bloco, uma conclusão. Então, eles são ricos, eles prosperam, eles têm saúde, eles não têm preocupação, não têm problemas. O segundo bloco agora, que fala da vida deles, da atitude deles, né, daquilo que eles fazem. Eles são arrogantes, eles são soberbos, eles são violentos e eles desdenham de Deus. Falam mal de Deus. Daí ele traz uma conclusão nesse segundo bloco aqui, que ele fala assim, ó, e eles mesmo assim, fazendo tudo isso, eles permanecem tranquilos. Então ele começa a olhar essas coisas e isso começa a chamar a atenção dele. Isso começa a atraí-lo. Começa a tentá-lo. E por que ele quase caiu? Porque agora ele faz um comparativo, no versículo 13 está escrito isso. Olha lá no versículo 13, por favor. Bota o versículo 13 para mim aqui, Laura, por favor. Então ele faz essa conclusão, né? Ele tem esse diagnóstico em relação aos ímpios, em relação àqueles que não querem saber nada de Deus. E ele faz essa declaração. Foi à toa. Foi? Como é que está escrito aí? Quem tem outra versão aí? Foi o quê? Em vão. Que mantive o meu coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. Então sabe o que ele faz? Ele faz um paralelo, um comparativo da vida que ele vivia e da vida dos ímpios.
Eles não sofrem. Eu estou sempre sofrendo. O texto diz isso, né, que eu não citei aqui. Eles cada vez mais aumentam as suas riquezas. Eu tenho que estar sempre pedindo empréstimo. Amor, como é que está aí nosso dinheiro? Talvez ela perguntaria assim, qual dinheiro? Eu não tenho nada, eles estão sempre aumentando. Volta e meia a enfermidade chega, bate a minha porta, e eles estão sempre com um corpo saudável. Então ele começa a fazer esse contraste, ele começa a fazer esse paralelo, essa comparação em relação à vida dele e em relação à vida dos ímpios, e ele faz essa declaração. Não está valendo a pena. Eu vou lá toda sexta no DIP. Eu estou em todos os cultos. Eu sirvo a Deus há tanto tempo. Mas a grande verdade é que aqueles que estão lá fora, eles são felizes. Esse homem estava num conflito com ele. E ele declara, foi em vão. Não está valendo a pena. Acho que vou desistir. E como eu falei aqui no início, essas propostas, essas vozes, essas alternativas, elas vão chegar até mim e até ti para realmente fazer nós titubear. Não mais querer obedecer. Afinal de contas, não está valendo a pena. E mais ainda, eu tenho direito de ser feliz. Então ele tinha esse olhar. Parece que ele esquece, né? Dessa bondade de Deus, que ele declara no primeiro versículo, da misericórdia de Deus, da obra de Deus na sua vida. Parece que tudo isso fica de lado nessa hora e ele começa a olhar. Ele não olha mais para isso, não olha mais para a sua vida e ele começa a olhar agora para outros exemplos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser o profeta do caos, tá? Mas assim como Asaf viveu esse conflito, você também vai viver esse conflito. Amém? É no colégio, o bonitinho querendo ficar contigo, a bonitinha chegando perto. E a internet te mostrando muitas coisas que são opostas à bondade de Deus, aos princípios e valores de Deus. Coisas interessantes, coisas legais, coisas que literalmente querem fazer você se desviar, cair, abandonar. Será que isso tem acontecido com você? Pensa aí. Será que tem algumas coisas que têm chegado até ti, que têm te atraído, que têm chamado a sua atenção? E que tem feito, de repente, você repensar a vida com Deus? Desejos, sentimentos. Me lembro que
Quando eu estava lá no Sarandi, lá na igreja, na congregação que nós estávamos lá, eu, o Vitor, a Paty, o Gabriel. Eu me lembro que uma vez eu falei com uma menina, e conversando assim com ela, e ela abrindo assim o seu coração, e falando literalmente dos seus conflitos. E ela dizia assim: pastor, eu sei da obra de Deus na minha vida. Eu sei daquilo que Deus tem para mim. E eu concordo com tudo isso. Eu concordo com tudo isso. Eu sei que isso é o certo. Mas eu não estou conseguindo. Ela tinha aquela luta dentro de si. Uma área bem específica da vida dela. Então, o que eu aprendo aqui? Isso você deve ter ouvido já, né? As comparações, elas são perigosas, viu? Amém? As comparações, elas são perigosas. Então, se de repente você olha uma fotinho lá no Instagram, e você olha assim, aquela pessoa, vamos botar assim para mim, assim, aquele cara com aquele tupete maravilhoso. Aquele corpo legal. Aquela viagem legal. E tu começa a colocar valor nisso. E esquecer que aquilo que tu está vendo é aquilo que está ali. E aquilo que está ali não é aquilo que Deus tem para ti. Deus tem um propósito na tua vida. A história que Deus tem para ti não tem nada a ver com o outro. Você entende o que eu estou falando, não? Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é algo muito particular. É muito específico aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Amém? Então não queira aquilo que o outro tem. Não queira aquilo que o outro está fazendo, mas queira aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Versículo 17. Então ele nesse conflito, né? Ele disse assim: então, entrei no teu santuário, em teu santuário, ó Deus. E por fim entendi o destino deles. Então o que acontece? O que aconteceu aqui com esse homem? No meio desse conflito, no meio dessa luta, dessa briga, desse quase cair, quase escorregar, ele entra na presença de Deus. E aqui eu quero deixar algo para você, tá? Quando as dúvidas aparecerem, quando os conflitos chegarem, quando as oportunidades que aos teus olhos é muito legal, é muito bonito, não faça nada sem primeiro entrar na presença de Deus. Amém? Porque é nesse lugar, e a gente vai ver isso agora aqui, é nesse lugar, na presença de Deus,
que Deus mostra, que Deus se revela a esse homem. Então diz o texto que quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no santuário de Deus, sabe o que diz o texto? Ele disse assim, ó, agora eu entendi. Amém? E sabe o que é entendimento? Entendimento é tu ter uma capacidade de conseguir julgar, doutor, aquilo que está acontecendo. De tu conseguir literalmente entender no todo aquilo que tu estavas vendo. Então diz o texto que ele entra na presença de Deus e ele consegue agora ver, não só de maneira parcial a vida daqueles ímpios, mas de uma maneira integral. Ele consegue não só ver aquilo que eles estavam fazendo, mas para onde eles estavam caminhando. Amém? Eu vou repetir. Agora, na presença de Deus, ele conseguia não só ver aquilo que eles estavam fazendo, mas o que lá na frente, o fruto que eles iam colher. Amém? A Bíblia fala que a gente não deve se enganar, porque com Deus a gente não se brinca com Deus, não se zomba de Deus, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se semear na carne, colherá para si destruição, mas se semear no Espírito, para si vida eterna. Amém? Então ele olha agora e ele consegue, Deus revela, Deus mostra, e isso está ali nos versículos 18, 19 e 20, Deus mostra para ele o fim deles, o que acontece com eles. Então eu queria ler agora o 19, o 18, 19 e o 20. Presta atenção. Então eu entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim agora eu entendi o destino deles, o fim deles. Olha só o que esse homem estava querendo viver. Era loucura. A Bíblia diz, né, que nós fazemos muitos planos, e aos nossos olhos é muito bom, mas o final disso é morte. Olha só o que esse homem estava querendo viver. Olha só o que quase fez esse homem se desviar. Versículo 18. Tu, Senhor, os põe num caminho escorregadio. Fazes o cair num precipício para a sua destruição. Por isso que eu disse que aquilo que Deus tem para a sua vida é algo lindo, é algo maravilhoso e é algo eterno. Amém? Glória a Deus. Talvez você olhe para o seu colega que não conhece a Jesus, que não conhece a Deus, para um amigo, até para um parente, não sei, e talvez ache até legal a vida que ele está vivendo. Mas eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, viu? Que esse lugar, que aos olhos de Deus, como ele vive, é um lugar inseguro. Ele não consegue ver isso. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O lugar que o salmista queria ir era um lugar escorregadio, é um lugar que ia levar ele para a destruição, só que ele não estava conseguindo ver isso. Meu Deus do céu. Pense bem, antes de tomar uma decisão. Pense bem.
antes de fazer algo. Talvez esse lugar que você pretende ir, talvez essa decisão que você pretende tomar, talvez isso que tem sido o alvo do teu olhar, dos teus olhos, é um precipício fundo e vai te destruir. Meu Deus do céu. Olha só, versículo 19, essas pessoas, elas são destruídas de repente. E elas são agora tomadas pelo pavor. Quando te levantares ao Senhor, rirás das ideias deles. Ideias tolas. Como quem ri de um sonho pela manhã. Aquilo que estava quase fazendo o homem de Deus, o levita da casa do Senhor, aquilo que estava quase fazendo ele cair, era algo totalmente destrutivo. Eram ideias loucas. Era um precipício. E nesse primeiro momento ele não conseguia ver isso. Mas daí agora ele entra na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele entra na presença de Deus e agora Deus começa a revelar, Deus começa a mostrar, porque a presença de Deus na nossa vida é isso mesmo, é essa luz que dissipa as trevas. Amém? Então, na presença do Senhor, Deus não vai só te mostrar aquilo que é errado, mas agora, e é isso que acontece nos versículos 23, 24 e 25, não, nos versículos 21 e 22, aonde que você precisa estar firmado. E eu achei lindo isso, né? Olha só. Então, na presença do Senhor, ele fala assim, então agora eu percebi. Entendimento é um dos significados de entendimento, né? Ele fala, eu entendi. Um dos significados de entendimento também é percepção. Então, agora eu percebi que o meu coração estava triste e estava despedaçado por dentro. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele entra na presença do Senhor, o Espírito Santo agora, Deus, Jesus, começa a mostrar para ele, a se revelar para ele. E sabe o que acontece? Esse percebi aqui, agora ele para de olhar. A inveja, né? É não olhar para si. Agora ele para de olhar. Olha que tremendo isso. Ele para de olhar para os ímpios e ele volta de novo a olhar para si. Ou seja, ele volta. Ele começa a se lembrar das promessas, do propósito, daquilo que Deus tinha para a sua vida. Isso está escrito no versículo 21. E sabe o que acontece? Quando a sua consciência volta, sabe o que acontece? O versículo 21 está escrito isso. Ele se entristece. Meu Deus. Aonde que eu estava com a cabeça? Quando a palavra de Deus diz lá, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que chora, porque esse será consolado. Chora por quê? Como pode ser feliz alguém que chora? Aquele que chora é aquele que reconhece a sua miséria diante de Deus. Por isso será consolado. Amém? Então, na presença de Deus, ele estando agora na presença de Deus, ele começa
a se entristecer e a se amargurar. De como ele poderia ter pensado, como eu pensei essas coisas. Como eu cogitei fazer isso. Como meu coração quase se inclinou para isso. Isso é errado. Isso fere os princípios de Deus. Fere a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, que eu tenho consciência. Como eu pude pensar em me afastar dessas coisas? E ele chora. Ele se entristece. Então agora ele começa a olhar, ele tira os olhos, e ele começa a olhar para realmente o que tem valor dentro dele. Olha só a conclusão que ele teve. Fui tolo. Fui louco. Ignorante. E uma coisinha menos pesada aqui. Eu estava como um animal irracional. Meu Deus, né? Então ele começa a olhar para si, ele começa a ver a miséria dos seus pensamentos, a miséria da onde que ele estava, daquilo que ele estava pensando, cogitando em fazer. E ele começa a olhar para dentro de si, ele começa a olhar para Deus. E ele diz assim, no entanto, olha só que tremendo isso, gente. No entanto, ainda assim, com tudo isso, eu pertenço a ti. Amém? Ainda assim eu pertenço a ti e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, ó, que Deus olhando para ele e vendo tudo aquilo que ele estava pensando, tudo aquilo que ele estava conjecturando, toda a maldade que estava permeando o seu coração, mesmo assim, em nenhum momento, Deus não mudou o propósito que tinha para com ele. Eu era um animal louco, um animal irracional, louco, ignorante, mas mesmo assim, tu não me abandonou. Tu segurou na minha mão. Mesmo assim, tu esteve comigo. Ainda continuo pertencendo a ti. Olha só, aleluia. E tu vai me guiando com o teu conselho, e tu vai me conduzindo ao destino, ao propósito glorioso que tu tens para a minha vida. A consciência, aquilo que realmente tinha valor, volta. E no versículo 28, eu quero ler o último versículo. Então ele tem essa declaração. Quanto a mim, bom é estar junto a ti. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as tuas
maravilhas. Esse foi Asaf. E a pergunta agora, e nós? E você? Aonde que andam os teus olhos? Aonde que anda percorrendo os teus olhos? Será que a impiedade o mundo tem te atraído nesses dias? Será que você não está percebendo que isso está querendo fazer você cair? Sair da presença dele? Será que você está com esse conflito dentro de si? Fazer ou não a vontade de Deus? Caso eu compre uma bicicleta. Eu vou dizer uma coisa para ti. Olha aqui para mim, eu estou terminando, tá? O ser humano, ele nunca vai conseguir satisfazer o buraco, o vazio que existe dentro dele. O ser humano, ele busca satisfazer os seus desejos, ele busca felicidade em vários lugares. Nas amizades. Ah, pastor, ele não é crente. Ele fala 1 ou 2 ou 3 palavrões, ele só bate na mãe dele, mas ele é legal. Ele é meu amigo. Então busca nas amizades, busca na bebida, busca nas drogas, busca no sexo. E vai se tornando uma busca insaciável. E uma busca que não termina nunca. Até o ser humano entender que é em Jesus a felicidade plena. Onde que andam os teus olhos? Esses lugares que você tem olhado, eu vou te dizer, são lugares perigosos. São lugares que são precipícios. Vão te destruir. Não deixa isso, não alimenta isso dentro do teu coração. Então você vai ser tentado, olha aqui para mim, vamos ficar de pé. Estou terminando, tá, Léo? Desculpa, me alonguei um pouquinho aqui. Ó, olha aqui para mim aqui. Você vai ser tentado a desobedecer o seu pai. Porque talvez isso seja o melhor para você. Olha para mim, estou terminando. Você vai ser tentado a olhar coisas na internet. Você vai ser tentado e querer isso, a viver coisas que... E eu vou te dizer, essas coisas são perigos que querem fazer você cair e se desviar. Que você possa entrar na presença de Deus, viu? Nessa noite. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Queria orar com você. Eu vou deixar... o Léo foi pro violão. Mas tu pode falar daí também, mesmo, tá, Léo? Vou deixar o apelo para ti. Vou deixar o apelo pro Léo, que o Léo conhece vocês bem. Mas eu queria orar contigo, tá?
Feche seus olhos, Senhor Jesus. Quanto a mim, Senhor, quanto a nós, bom realmente é estar junto de Ti.